Que Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente e o nosso entendimento. Eu gostaria que você prestasse bem atenção, mas muita atenção, no que Deus vai falar com você através dessa mensagem. Você vai mudar a sua vida. Você vai entender coisas que talvez seja o seu questionamento, talvez seja a sua dúvida. E esses vídeos que eu vou fazer, ele vai esclarecer, ele vai tirar, ele vai arrancar as suas dúvidas e vai fazer você ter um entendimento diferente das coisas. Eu tenho dito várias vezes, não basta ter fé, porque fé o diabo tem. É necessário que você tenha entendimento. E nós vamos falar a respeito da diferença, Olavander, dos milagres do passado, dos milagres atuais. Nós vamos mostrar para você na Bíblia, seria importante que você acompanhasse os vídeos, mesmo que não seja ao vivo, mas que você depois entrasse na página do Facebook, a hora que você puder, que você pudesse acompanhar os vídeos. Eu posso garantir para você que a sua vida vai ser outra. Você vai ter um outro entendimento. Quando a gente tem entendimento das coisas, a gente sofre menos. A gente chega mais rápido. Porque o entendimento faz a gente sofrer menos e chegar mais rápido. É como o rico. Por que o rico vive muito? Porque ele tem entendimento das coisas, não é só o dinheiro. Ele tem entendimento, ele sabe o que é bom, o que não é bom. Então, o entendimento é tudo. Preste bem atenção. Você já perguntou por que não acontece mais milagres nas igrejas hoje? Você já parou para pensar a força, o circo, que a maioria dos pastores, não todos, fazem para trazerem pessoas e depois uma força excomunal para manter essas pessoas? Ou você é daquele que aceita tudo? Ou você é daquele tipo que diz a obra do Espírito Santo? Ou você é do tipo daquele, não me interessa. A igreja está podre por pessoas como você, que aceitam tudo, aceitam ser enganados, ludibriados e manipulados. Por que os milagres no passado, eles realmente aconteciam sem que os profetas, vou falar dos profetas, não dos discípulos, sem que os profetas fizessem qualquer tipo de força? Busque pensar nisso. Se você nem ler a Bíblia. Por que os milagres no passado aconteciam sem que os profetas fizessem força? E só vou lembrar você, os profetas não tinham igreja. Os profetas não tinham pastores. Os profetas não faziam campanhas. Os profetas não trocavam na cruz, não se vestiam de judeu, não tocavam no manto, não bebiam água ungida. Mas por que naquela época os milagres aconteciam sem que houvesse força deles? Sabe por quê? Eu vou te ensinar. Havia neles uma intimidade com Deus. E eu quero começar a falar de Noé. Noé não tinha igreja, não tinha pastor, não se vestia de judeu, não passava pela porta, não tocava no manto.
não pegava a chavinha, a cruzinha? Por que quando Deus resolveu acabar com a humanidade, Deus não acabou com Noé e a sua família? A Bíblia, no capítulo 6 de Gênesis, o versículo 8 diz assim: porém, Noé achou graça diante do Senhor. E depois diz, no 9, eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Está aqui. Por que Deus escolheu Noé? Aqui não diz que Noé tinha fé. Em nenhum momento. Aqui não diz que Deus escolheu Noé pela fé. Não. Aqui Deus escolhe Noé porque ele era íntegro, porque ele era justo, falando de caráter. E depois fala que ele andava com Deus, intimidade. Tem nada de fé. Não tem nada de tocar no manto, de passar pela porta, pela janela. O problema seu não é fé, é ignorância. As pessoas vão na igreja de manhã, de tarde, de noite, não acontece nada. Os pastores abrem a igreja de manhã, de tarde, de noite. Tem igreja que praticamente trabalha 24 horas por dia. Não acontece nada. Tudo na base da força. Tudo na base da malandragem, com raríssimas exceções. O pastor inventa para trazer você na igreja. Todo dia ele inventa uma coisa. Ele não é um poço de inspiração. Tampouco ele é um poço de unção. Mas ele, todo dia tem uma coisinha para você. E depois que você vem, ele praticamente te bota uma algema, uma camisa de força, um par de ferraduras e um cabresto, para que você não saia da igreja dele. E você, às vezes, tem uma igreja lá na sua casa, você não pode ir, porque tem que ser na igreja dele, na reunião dele. E tudo que eles falam, eles usam a palavra fé. Você já prestou atenção nisso? Não, porque você tem que ter fé, porque é pela fé, porque o homem vive pela fé, porque pela fé, tudo pela fé. Mas eles não falam de caráter. Eu quero perguntar a você, bonitinho, Deus escolheu Noé pela fé? Diz para mim. Me responda. Deus escolheu Noé pela fé? Deus matou todo mundo, menos Noé. O que tinha Noé que os outros não tinham? Eram milhares de pessoas, talvez milhões. Mas por que Deus matou todo mundo e só não matou Noé? O que Noé tinha que os outros milhares ou milhões não tinham? Eu vou responder para você, bonitinho. Intimidade. Só isso. Os outros também tinham fé. Noé também tinha fé. Mas os outros não tinham intimidade. Noé sim tinha intimidade. Por isso que os pastores, eles te ameaçam, eles te prendem, eles fazem campanha de libertação, mas eles te amarram. Você passa a ser escravo de determinadas igrejas. Você não pode sair, você não pode conversar com ninguém, você não pode ir a lugar nenhum, porque você é propriedade daquele pastor. Tudo na base da malandragem, mas você gosta. Eu estou mostrando para você na Bíblia. Na Bíblia.
Deus escolheu Noé pela fé? Deus escolheu Noé porque Noé ia na igreja? Deus escolheu Noé porque ele dava o dízimo? Deus escolheu Noé porque ele dava oferta? Deus escolheu Noé porque ele passava pela porta, por cima ou por baixo? Porque ele se vestia de judeu? Porque ele apagava a luz? Deixa de ser burro! Deus escolheu Noé porque Noé andava com ele. Essa é a diferença. Essa é a diferença. A igreja, atualmente, ela está podre. Basta você ver. As dancinhas, as musiquinhas, os teatrinhos, o circo. A igreja moderna, evangélica, brasileira, ela está podre, com raríssimas exceções. Raríssimas. Você tem que procurar com uma lupa, porque senão você não vai achar. Mas está podre. Se fala muito de fé. Não se fala de caráter, porque os pastores não têm caráter. Tem um vídeo aí, eu tenho esse vídeo, mas eu nunca vou publicar esse vídeo. Eu já tenho esse vídeo há muito tempo, desde o ano passado que eu tenho esse vídeo. Agora, ontem eu vi, alguém publicou esse vídeo, 2 pastores conversando na base do palavrão. Não vou dizer o nome da igreja, mas está aí na internet, no Facebook. Eu já tenho esse vídeo há tempo, mas eu não publiquei. Sabe qual é a conversa dos pastores? É um dizendo, e aí fulano? Pô, eu já te paguei. Na base do palavrão, hein? Na base do palavrão. Pô, eu já te paguei, rapaz. E até agora você não me tira daqui, pô. Me devolve meu dinheiro. E o cara, o outro do lado, acho que é um bispo, falando palavrão e tal, fulano e tal, aquilo. E o cara, eu já te paguei. Aí ele diz, não, mas o bispo fulano, que é o estadual, está na minha mão. Ele é um safado, ele está na minha mão. Ele está me exigindo 10 mil, 20 mil reais por semana. Eu tenho que dar, eu tenho que me virar. Na base do palavrão. Aí você vai na igreja de um safado desse, ele está falando de fé, está falando de Deus, está falando do Espírito Santo, está falando de Jesus, e você, burramente, você vai e sustenta com o seu dízimo, com a sua oferta, com a sua frequência. Porque você acha que todo mundo que fala de Deus é de Deus. Você acha que todo lugar é de Deus, porque tem um nome de igreja. Você não conhece a Bíblia. Deus matou todo mundo na época de Noé. Se fosse olhar na época de Noé, também todo mundo cria em Deus. Se você fosse perguntar aquelas pessoas que viviam na orgia na época de Noé, todo mundo acreditava em Deus. Mas Deus mandou matar todo mundo. Obrigado, Sérgio Roberto. Muito obrigado. Deus mandou matar todo mundo. Por que Deus mandou? Eles não tinham fé? Eles não acreditavam em Deus? Sim, eles tinham fé e acreditavam em Deus. Mas eles gostavam e eram amantes do pecado. Como você, que é amante da mentira. Você é amante dessas igrejas que fazem showzinhos. Você é amante dessas igrejas. Você dá o seu dízimo, a sua oferta lá. Por que Deus escolheu Noé? Pensa comigo. Deus disse para os anjos, olha, vamos escolher Noé porque ele tem muita fé. Vamos escolher Noé porque ele é o dizimista maior. Vamos escolher Noé porque ele dá muita oferta. Vamos escolher Noé porque ele vai na igreja todo dia. Vamos escolher Noé porque ele tocou no manto. Vamos escolher Noé porque ele se vestiu de judeu. Foi isso? É isso que está escrito na Bíblia? É que você não lê a Bíblia. Gênesis 6. Leia a história. Se você pelo menos é curioso. A Bíblia diz que Noé era íntegro e justo. Caráter. Não diz que Noé era dizimista, não. Noé era íntegro e justo. E depois diz que Noé andava com Deus. Noé tinha intimidade com Deus. Eu vou falar durante essa semana, durante os próximos vídeos, de homens da Bíblia que tinham intimidade com Deus e não apenas fé.
A igreja moderna, tudo é na fé. Você mente na fé. Você prostitui, você adultera, você fornica na fé. É igual a igreja católica. A pessoa, padre, olha, eu matei, roubei, adulterei, enganei o meu marido. Ah, minha filha, reza aí 10 Ave Maria, 50 Pai Nosso, bota uma oferta e tá tudo muito bem. A igreja moderna, e a evangélica, hein? Ela é pior que a igreja católica. Porque ela não fala do pecado. Nem pode falar, porque os seus líderes estão vivendo no pecado. Um comendo a mulher do outro, e quando se descobre, não são punidos. Simplesmente são trocados de países ou de estados. Mas continua a mesma coisa. Essa é a igreja que você frequenta. Noé não foi escolhido pela fé. Noé foi escolhido porque tinha caráter. Você vai na igreja de manhã, de tarde, de noite, resolve alguma coisa? Você conhece o pastor, o bispo, o apóstolo? Você conhece todo mundo na igreja. Todo mundo conhece o seu problema. Todos os obreiros, todos os membros, todo mundo conhece os seus problemas. E você continua na mesma situação. O seu problema não é falta de fé. É entendimento. E como alguém, e quando alguém como eu quero te ensinar, você acha que eu estou te ofendendo. Ou ofendendo a igreja, ou ofendendo o seu apóstolo, o seu bispo. Veja o quanto você é medíocre. Eu estou fazendo uma constatação. É como você fala, bispo, o senhor está careca. Você está me xingando? Você está me ofendendo? Eu só vou dizer, ó, eu não estou totalmente careca, vou brincar com você, mas eu já perdi os meus cabelos. Você não está me ofendendo, é uma constatação. Bispo, poxa, o senhor tem uma olheira tremenda. Você está me ofendendo? Não, você está fazendo uma constatação. Eu vou dizer, é porque eu dou muito pouco. E sempre fui assim. Bispo, o senhor está mais gordo, hein? Você está me ofendendo? Não, você está fazendo uma constatação. O meu metabolismo não é mais o mesmo. E eu gosto de comer. Então, você não está me ofendendo quando você fala essas coisas ao meu respeito. Agora, do meu caráter, você não pode falar. Você pode falar que eu estou careca, que eu estou com olheira, que eu estou mais gordo. Ah, isso aí é besteira. Agora, do meu caráter, você não pode falar. Meu amigo e minha amiga, o seu problema não é fé. O seu problema é ignorância. Você não conversa com ninguém, você não lê, você não estuda, você não sabe o que está acontecendo. Você só acredita no que o seu pastor fala. Ele manda você ir segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ele disse que a vigília da virada ia mudar a sua vida. Nós já estamos em março e até agora nada. E eles continuam prometendo. E vai chegar março e ó, a sua vida vai mudar. E vai chegar a Semana Santa, a sua vida vai mudar. O problema não é fé. A igreja precisa de caráter, em especial os seus líderes. A igreja precisa de intimidade com Deus que não tem. Não tem. Você pode admitir um pastor mentiroso? Você pode admitir um pastor que fala palavrão? Você pode admitir um pastor que mente, que come a mulher do outro pastor e nada acontece com ele? Você pode admitir uma coisa dessa? Você pode admitir, eu não admito, você pode admitir que o pastor ou a mulher do pastor fique postando abobrinha na internet? Olha eu aqui, olha como é que eu tô bonita, olha como é que eu tô gostosa, olha aqui, a minha calcinha apertadinha parecendo o saco. Você pode admitir? O cara se diz ser pastor. Quer dizer, deveria ter o mínimo de decência, porque ele está representando a Deus. Ele não está representando uma companhia de moda.
a Yves Saint Laurent, a Pierre Cardin. Não. Se supõe que o pastor representa Cristo aqui nesse mundo. E eles todo apertadinho, aparecendo o saco. E a mulher dele, a dondoca dele, postando fotografia, cheia de maquiagem na cara, dizendo, ó como é que eu sou bonita, ó como é que eu sou gostosa. Eu não vejo de outra maneira. Eu não vejo de outra maneira. Mas é isso que a gente tem visto na igreja. Quando eu digo que a igreja está podre, eu só estou fazendo uma constatação. Só estou fazendo uma constatação. Nada mais. Vou repetir para a gente terminar. Quando Deus poupou Noé, poupou pela fé. Deus disse, Noé tem muita fé. Eu vou salvar Noé porque Noé tem muita fé. Noé é o maior dizimista daqui da terra. Não. Deus poupou Noé porque ele tinha caráter, coisa que você não tem de repente. Porque para você mentira, safadeza, depois você se esconde na igreja, você se esconde no seu dízimo. Isso é pior do que a igreja católica. Pior do que a igreja católica. Meu amigo e minha amiga, enquanto você for amante da mentira, você vai ficar nessa situação correndo o risco de ir para o inferno. Deus não poupou a quem ele mesmo criou. Não poupou, matou todo mundo, até as crianças. Os animais, tudo que havia. Só sobrou Noé. A igreja no Brasil, ela está podre, para mim não dizer outra coisa. Podre, basta você ver. Mas está dando dinheiro, o que importa. Está indo gente, é o que importa. Se fulano está no pecado, está na mentira, na prostituição, importante, é o dinheiro. Está aí, o diabo está deitando e rolando. O diabo não persegue a igreja, não tem mais milagres na igreja, é só escândalos. São escândalos e mais escândalos. E vai piorar. E você acha que a liderança está preocupada? Não. A liderança está preocupada com o poder, com a popularidade, com a política e com o dinheiro. É isso que importa para eles. Pergunto aos pastores que trabalharam comigo se eu me importava com a oferta e não com o caráter. Pergunta. A igreja sem oferta não vive. Ela precisa da oferta. É bíblico. Mas pergunta quem trabalhou comigo. Podia ser o bambambam da oferta. O bambambam das multidões. Se eu encontrasse nele uma mentira, um engano, uma manipulação, já era. Só você perguntar. Hoje não. Hoje é o contrário. Veja o vídeo, está aí na internet. É impressionante. 2 pastores, um bispo e um pastor, conversando, falando, eu te paguei, você tem que me dar uma igreja, e o outro falou assim, não, eu vou te dar uma igreja boa, não vou te dar uma igreja de 50 conto, eu vou te dar uma igreja boa, mas eu já te paguei, mas eu também tenho que pagar o bispo, na base do palavrão. E você acha que o líder não sabe. Se eu sei, você acha que o líder não sabe. Sérgio Roberto, nós estamos ao vivo ainda? Ou o Ricardo pode dizer? Alguém pode dizer se nós estamos ao vivo? Já vou terminar.
Ah, tá bom, Newton. Obrigado. Então, pessoal, tá aí. Leia a Bíblia. Obrigado, Flávio. Leia a Bíblia. Noé não foi escolhido pela fé. Mas na igreja moderna tudo é fé. Caráter não importa. Tudo é a fé. É a fé para pegar envelope, é a fé para fazer isso, é a fé para fazer aquilo outro. Tudo é fé. Caráter, zero. Fica aí o vídeo. Divulgue esse vídeo. E se Deus tocar em você, nos ajude. Se você quiser nos ajudar, como algumas pessoas têm me ajudado, elas ligam para mim e dizem, bispo, eu quero lhe ajudar, me dá o seu Pix, o número do Pix. Porque eu não dou. Você vê que eu não coloco o número do Pix aí. Uma senhora coloca o número da conta. Mas se você quiser me ajudar, você tem que ligar para mim e dizer, bispo, me dá o número do Pix que eu vou ajudar o senhor. Com 20, com 30, com 50, o que você quiser. O que Deus tocar no seu coração. Porque aí eu vou ser abençoado. E você também. Mas se eu te ameaçar, ou você der de má vontade, nem eu nem você seremos abençoados. O dinheiro vai ser gasto e nem eu nem você vai ser abençoado. Seremos abençoados. Divulgue esse vídeo. E durante a semana, eu não sei o horário, porque depende, estou na roça, depende da internet. Tá bom? Que Deus abençoe a todos.